Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o laço conjugal e como identificar a amarração desse laço na clínica de casal. O que é e como identificar? Como esse laço está amarrado. Eu fiz um post no Instagram onde eu destaco 3 elementos para você que é terapeuta de casal pesquisar na sua clínica sobre a constituição desse laço conjugal. E no post eu apenas elenco os 3 elementos. Aqui no vídeo eu vou descrever um pouco cada elemento do laço. Eu ia falar cada elemento do par. Então, para você que está chegando agora, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de família e casal. Querendo trabalhar nessa área, nós temos uma formação 100% online, as aulas são ao vivo. Importante destacar que temos vários professores de 3 grandes abordagens para te ensinar a dinâmica do casal, como que você vai tecer a sua relação na clínica de família e casal. Então vamos lá. Quando eu falo como está amarrado, né, esse laço, é porque de fato, quando a gente pensa em laço, a gente vai pensar em 2 elementos, um laço, vamos pensar, tem 2 cadarços, né? E um laço de casal tem 2 elementos. O casal que a gente mais encontra por aí, tradicional. Cada elemento, cada cadarço é feito de um material. Pode ser barbante, pode ser uma linha fininha de costura, pode ser uma fita adesiva, qualquer material, uma corrente. E com esses 2 materiais, a gente forma um laço. Pode ser um laço mais harmônico, um laço mais esquisito, mais fácil de desatar ou mais amarrado, difícil de desatar. Então, eu estou trazendo representações bem no concreto, mas é a partir desse concreto que a gente consegue pegar o fio, né, da meada, no sentido de como o casal está enlaçado. Para pensar nisso, a gente precisa pensar nos elementos que vão fazer o laço. Para a gente pensar como que esse laço foi dado, eu destaco 3 elementos. Esses elementos que eu vou descrever e falar sobre eles aqui, são elementos que você, profissional, vai pesquisar em cada cadarço, em cada sujeito do casal. Quais são os 3 elementos? Primeiro, você vai pesquisar a relação pré-edípica e edípica na sua clínica. Segundo, você vai pesquisar o processo das identificações e ainda a fase do desenvolvimento em que ocorreram os principais eventos nodais na vida de cada um. Então, Denise, o que é todo mundo sabe, a relação pré-edípica e edípica é a relação dual, a pré-edípica, do bebê com a mãe, e a relação triangular. Esses 2 tempos na vida do sujeito são tempos muito primários, né? Então, eles vão acontecer de 0 até a relação dual mesma, são nos primeiros meses, ou 9 meses, mais ou menos, ou menos um pouco, 6 meses. Depois o bebê começa já a construir um campo de partilha, que é começar a reconhecer eu, não eu. Aí ele vai migrar para o reconhecimento do outro. O primeiro outro é a mãe, o segundo outro é um terceiro, que aí a gente entra na relação de fato triangular. Quando a gente pensa, então, nessa pesquisa, o profissional ele vai puxar dados, já que o casal não vai trazer, até porque é difícil a gente lembrar de histórias primárias na nossa vida.
Então, o profissional vai buscar identificar, a partir do relato que cada um está trazendo, o profissional vai tentar identificar como é que foi essa relação primeira de dependência absoluta, que seria de 0 até uns 4 meses, mais ou menos, e como foi a relação daí para frente até uns 3 anos, quando a criança já está bem apta a se relacionar com o terceiro. Eu não vou aqui, gente, conseguir descrever para vocês como que se dá numa clínica de casal, pormenorizadamente, essa busca que o casal precisa fazer desse primeiro tempo da relação mãe-bebê, já que a gente próprio não lembra. Não dá para eu trazer aqui para vocês. A única coisa que eu consigo falar nesse vídeo é que, primeiro, que eu estou utilizando a abordagem winnicottiana e, segundo, que a gente não consegue saber o que houve lá atrás, mas a gente consegue identificar um espelho pela vida adulta a partir do relato dos elementos do casal, como foi esse primeiro tempo de vida de cada sujeito. Vários vídeos estão disponíveis aí no YouTube, onde eu trago trechos da clínica de casal e eu evidencio um determinado comportamento de alguém e eu vou fazer uma leitura daquele comportamento como um sintoma na vida adulta, sintoma de falhas que ocorreram nesse primeiro tempo da vida do sujeito. Então, neste sentido, a gente consegue espelhar, tá? Nesse sentido, enquanto profissional, a gente consegue, pelo sintoma que a pessoa apresenta na vida adulta, a gente consegue identificar, por exemplo, se é uma pessoa mais cindida, se é uma pessoa que consegue fantasiar, ou dependendo da pergunta que você faça para ela, ela vai falar, eu não consigo pensar, não consigo projetar, não consigo. Então, a pessoa que tem um pensamento mais fechado no aqui e agora, não consegue nem contar história, nem projetar para o futuro, isso pode ser, não quer dizer que é, mas pode ser um sinal que a pessoa apresenta na vida adulta de uma falha, né? Falhas ocorridas nessa primeira infância, no tempo da dependência absoluta, que eu estou falando aí de 0 até mais ou menos 4 meses. Essa é uma pesquisa importante da gente fazer. Só que para a gente relacionar o sintoma da vida adulta com esse primeiro tempo, é claro que a gente precisa ter um conhecimento mínimo, eu estou falando para vocês, a partir da abordagem winnicottiana. É o que eu estou oferecendo para vocês nesse vídeo. Depois dessa pesquisa que a gente escuta, e dá, tá, gente? Dá para escutar, dá para identificar. Eu trabalho com supervisão diariamente, eu escuto relatos das minhas alunas diariamente e a gente consegue identificar pessoas que tiveram esse primeiro tempo melhor desenvolvido e outras que parece que não, pelo reflexo na vida adulta. Vamos seguir, então, que a proposta do vídeo é outra. Mas o que a gente precisa pesquisar? A fase edípica. Então, pesquisamos a primeira, vamos pesquisar a segunda. A fase edípica é a fase triangular. Nessa fase, a gente procura identificar um terceiro na relação. Teve um terceiro? É o pai, é um tio, é um irmão, muitas vezes pode ser inclusive o trabalho da mãe que toma a mãe, né, tira a mãe da criança para algum outro lugar. E também vamos conseguir montar essa história a partir do relato que o casal vai
trazer das suas questões, a forma como eles respondem às nossas colocações, a gente consegue, então, ter uma perspectiva do passado. Então, é importante para a gente identificar o laço. Olha só, estou trazendo coisas que a gente não encontra isso que eu estou falando assim num capítulo de um livro, não. É muito material, embora eu não consiga detalhar tudo aqui, mas é um apontamento importante para quem trabalha nessa área. Um dos primeiros pontos, a relação pré-edípica e edípica. Segundo ponto, para pesquisar com o casal, o processo das identificações. Cada elemento está mais identificado com quem em relação à sua família de origem. Quem ele vai trazer no relato, ou muitas vezes quem ele vai omitir. A gente precisa escutar a história para conseguir desdobrar e entender com quem as pessoas estão identificadas. De quem elas vão trazer mais traços. Isso é importante para a gente construir o laço. A nossa percepção do laço, né? E ainda é importante a gente pesquisar a fase em cada história em que ocorreram os principais eventos nodais. Evento nodal é um conceito da abordagem sistêmica que vai falar dos principais eventos no ciclo de vida do sujeito, da família e do casal. Aqui eu estou destacando como evento nodal os eventos significativos. Então, gente, existe muito material que é falado, muito material que fica velado, mas independente da forma, é importante o profissional ter estes 3 pontos, para a gente ser bem didático. Pesquisa sobre a fase pré-edípica e edípica, pesquisa sobre as identificações e pesquisa sobre em que fase do desenvolvimento ocorreram os principais eventos significativos na vida do sujeito. Quando a gente consegue começar a montar esse quebra-cabeça de um e de outro, a gente tem um melhor perfil de como é cada sujeito, como é a textura de cada cadarço. Aí a gente consegue, fica mais fácil a gente descrever ou fazer a leitura de como está dado o laço do casal. Tem um vídeo um pouquinho mais antigo que eu falo um pouco de um casal codependente. Aí eu falo desse laço da codependência. Todo mundo sabe que um casal codependente, um é dependente, por exemplo, do álcool, e esse segundo é dependente do primeiro, que é dependente do álcool. Então, esse aqui normalmente quer salvar o segundo do álcool. E esse aqui, ele tem uma adicção. O casal apresenta pra gente a codependência. A partir da escuta que a gente tem da história do casal, a gente consegue identificar, olha só, todos os dois têm fissuras, em cada um em sua própria história, nos primeiros tempos de vida. Porque a pessoa codependente ou a pessoa adicta, ela traz fissuras a partir da abordagem winnicottiana relacionadas à relação pré-edípica ou dual. Ela não consegue fazer esse movimento de transição do eu para o outro. Esse espaço, que é um espaço construído entre 8, 9 meses, daí para frente um pouquinho, que é o espaço do entre, é um espaço alcançado pelo bebê. Esse alcance se dá dependendo como é tecida a relação do bebê com o ambiente, ou seja, com o facilitador, que frequentemente é a mãe.
Então, tá vendo como é que eu estou falando de ambiente? Como é que eu estou falando do primeiro cuidador? Então, essa relação que o bebê mantém com o ambiente, e que como bebê ele nunca vai, adulto, ele nunca vai saber descrever o que houve na sua vida inicial, né? Esse tempo primário, ok, mas enquanto profissionais, pelo estudo da linha do desenvolvimento maturacional, a gente consegue ver o que está acontecendo aqui e ter uma ideia do que pode ter acontecido lá atrás. E isso é importante porque sinaliza para nós, enquanto profissionais, como agir com quem nós estamos falando. A gente está falando com um sujeito bem frágil, encapado, numa defesa, que é o que vai aparecer, ou a gente está falando com um sujeito que não está tão defendido assim, até porque teve esse desenvolvimento melhor produzido na sua vida. A gente precisa saber com quem estamos falando para ter uma clínica promissora, para saber tecer essa relação profissional-cliente. Vocês veem quanto que eu gastei o vídeo inteiro aqui falando dos elementos anteriores ao laço, porque o laço é consequência. Os dois elementos com essas fissuras naquela época bem primária, eles vão procurar relacionamentos equivalentes à única condição que eles têm de ser, que é uma condição de colar, fazer como um amálgama assim, ó, ficar colado no outro. Não conseguem se sustentar para fazer o espaço de reconhecimento do outro. Entende? Então, o laço, ele se dá, esse laço codependente, que pode ser um laço muito amarrado, eu acho que está mais para o muito amarrado, difícil de desatar. Por quê? Porque eles vieram de uma amarração que no desenvolvimento de cada um, na história de cada um, não houve a possibilidade da individuação, da diferenciação, do movimento de se sentir pertencente, mas fazer o espaçamento do outro. E aí eles vão apresentar na vida adulta relações cheias de nó. Então, para a gente identificar o laço, a gente precisa reconhecer esses elementos que são pertencentes às características individuais anteriores à formação do laço. Ok? Não sei se compliquei ou descompliquei aí para vocês, mas gostaria de saber se vocês na clínica de casal conseguem identificar casais que têm uma amarração que é mais difícil de cuidar, ou casais que têm um laço melhor estruturado, mais fácil de fazer movimento entre eles, do profissional com eles. Conta para mim, qualquer sinal é bem-vindo para a gente pensar em novas construções.